mandar a pergunta no chat, pode mandar, tá bom? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a tela do poliedro. Vou só tirar eu do vídeo aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Deve estar aparecendo aí para vocês. Inequações. Ele está carregando aqui para mim, está mostrando que ele está carregando. Inequações, aí aparece do primeiro grau e do segundo grau. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim, senhora. Beleza, maravilha. Então é o seguinte, pessoal, quando vocês forem resolver inequações, tanto do primeiro quanto do segundo grau, o que vocês têm que encontrar na inequação? Eu vou colocar aqui um desenho, tá? Peraí. Ele entrou. Ó, o que vocês têm que encontrar? Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para não atrapalhar muito. Vocês têm que encontrar isso aqui, ó. Essa interseção, por exemplo, no caso da equação do primeiro grau, tá? Vocês têm que encontrar esse ponto aqui. Vocês sabem o que é esse ponto? Vocês lembram o que é esse ponto? Quem souber pode falar ou pode colocar no chat. Acho que a Bia queria falar. Pode... Oi? A raiz, senhora? Isso, é a raiz. Então, a gente fala que vocês têm que encontrar a raiz, por quê? Porque vocês têm que fazer, para responder uma inequação, vocês têm que fazer um estudo do sinal daquela função, tá? Tanto é que aqui, olha, todas as explicações, se você olhar, todas as explicações, ela está em forma de função, tá vendo? Ó, f de x, tá? Então, a gente tem que fazer um estudo do sinal daquela função, tanto do primeiro quanto do segundo grau, para nós podermos responder à inequação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um caso, tem a raiz, tá? Aqui, essa simbologia é apenas a simbologia da raiz, tá, gente? Mas como que a gente faz para encontrar uma raiz de uma equação do primeiro grau, por exemplo? Como é que eu faço? Vamos ver quem lembra. Ninguém? Bia não lembra? Gui não lembra? Senhora, você pode repetir, por favor? Como que faz para encontrar a raiz de uma equação do primeiro, tá, Luísa? Você falou, acho que soma e produto, mas aí seria do segundo grau. Mas é a do primeiro, apesar que o Tem que critério olhar, não é o mesmo. Oi? Puxa o Y, olhar o C. Ah, não. Tá. É o que cruza o eixo Não. X. É o que cruza o eixo X. Ó, toda vez que eu quiser encontrar uma raiz, eu tenho que igualar a zero. Eu tenho que colocar a função igual a zero. O f de x valendo zero, tá? Não o x valendo zero, ou seja, o y igual a zero. Então, numa função do primeiro grau, por exemplo, a função do primeiro grau é ax mais b, certo? Essa é a função do primeiro grau. E isso fica igual a zero, tá? Então, toda vez que você for achar uma raiz de uma função do primeiro grau, do segundo também é o mesmo procedimento. Você iguala a zero, tá bom? E aí você vai achar esse ponto que está cruzando o eixo x, que é a raiz da função. Por isso que ele aparece esse símbolo menos b sobre a. Porque se você desenvolver essa equação agora, que eu coloquei aqui em cima, vai ficar menos b sobre a. Vocês concordam comigo? Ó, passo b para o outro lado, vai ficar menos b. Passo a, que está multiplicando, dividindo, vai ficar menos b sobre a. Por isso que deu esse valor menos b sobre a, tudo bem? Não foi de graça que apareceu esse valor, não, tá bom? Aí, o que acontece? Achou a raiz da função, tá? Se você olhar,
aqui nesse caso, você tem dois desenhos de gráfico da função do primeiro grau, certo? Aqui tem esse gráfico de cima e tem esse gráfico de baixo. De novo, vamos retomar o conteúdo de função do primeiro grau. O que quer dizer essa inclinação de reta aqui? Alguém lembra? Tem nome, tá? O que quer dizer a de cima e o que quer dizer a de baixo? Valendo R$ 1 milhão. Uma viagem para Paris. Nossa, gente, nem assim. Ó, uma viagem para Paris. Ah, Bia, obrigada, Bia. Crescente, decrescente. Ganhou, Bia, vai para Paris. Ó, crescente, decrescente. Lembra? Crescente, decrescente? Sim, não, talvez, quem sabe? Ó, essa de cima é crescente. Por quê? Porque conforme o x aumenta, o y também aumenta. Lembra a função do primeiro grau? Que a função vai ser crescente, se o x aumentar, o y também aumentar. Essa daqui é decrescente, porque embora o x está aumentando, olha o y está diminuindo. Tá, se essa daqui ela é crescente, à direita da raiz, a função ela é positiva. Professora, como assim é positiva? Positivo é os valores que aparecem do y, tá? Ó, qualquer valor que você pegar aqui de x, o y vai dar positivo. Qualquer um, ó. Se eu pegar esse número aqui, ó o y, positivo. Se eu pegar esse valor aqui, ó o y, positivo. Tá? Meu desenho não ficou muito legal, mas só para vocês poderem visualizar. Se do lado direito é positivo, do lado esquerdo, negativo. Isso é o estudo do sinal da função do primeiro grau, que aí a gente consegue responder na equação, tá? E nesse caso aqui, como é que fica o estudo do sinal dessa função? Essa função ela é decrescente. Como é que será que fica aqui? Quem pode me ajudar? Valendo agora uma passagem para Dubai. Quem pode me ajudar? Como é que fica aqui para o lado direito? Vai, Gui. Qual que é a pergunta? Qual que é o sinal da função dessa aqui, do segundo caso? Do lado direito da raiz, fica o quê? Fica negativo, né? Isso, Gui, ganhou uma passagem para Dubai. E do Aí, lado esquerdo? E do lado esquerdo, fica como? positivo. Positivo, fica ao contrário, né? Tá? Então, lembrando que esses valores de x esses valores de sinal são os valores de y, tá? Então, olha lá, direito, a Luísa também, ó, vai ter que dividir com a Luísa, tá? A passagem. Olha lá, direito, negativo. Muito bem, Lu. Né? E esquerda, positivo, tá? Agora vamos num exercício. Depois eu falo da função do segundo grau, tá bom? Para a gente não misturar as estações. Eu vou descompartilhar a tela e vou compartilhar a minha tela da lousa, tá? Que eu fiz aqui para vocês verem. Ô, professora, Pode falar. a parte de cima, ela é acrescente, né? A parte de cima da reta. Peraí. Quem tá falando? A Júlia agora? Isso. Ela tá agora, né? Peraí, Júlia. Eu acabei compartilhando outra tela. Eu vou abrir de novo a tela lá da Poliedro para a gente poder conversar de novo. Peraí, só um pouquinho. Ó, tá aparecendo de novo a tela do Poliedro aí para você. Tá conseguindo ver? Tô. Tá. Vamos lá. Aqui, Júlia, vamos lá, de novo. Você tá falando desse aqui, segundo caso? É. Ah, sim. Você diz esse sinal que eu marquei aqui em cima Não. e esse aqui que eu marquei aqui embaixo?
Não, tipo assim, como que eu sei que esse é crescente ou decrescente? Que eu esqueci isso. Tá, como que você sabe? Tá, como é que a gente sabe se é crescente ou decrescente? Quer ver? Deixa eu colocar aqui de uma outra cor, tá? Peraí, colocar em vermelhinho. Ó, então aqui, Júlia, por exemplo, quer ver? Deixa eu ver se ele vai trazer para cá. Trouxe. Ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Ele valor é um valor de x, certo, Júlia? Certo? Tá. Eu peguei esse valor. Se você pegar, eu tenho esse valor aqui de y, tá? Esse valor de y que eu marquei aqui embaixo, ele é positivo ou negativo? Vai ser negativo. Isso, negativo, porque ele está abaixo do zero. Então, ó, do lado direito, porque aqui é a raiz. Aqui na raiz o y vale zero, tá? Então, do Uhum. lado direito da raiz, o y deu negativo. Agora, vamos pegar esse valor aqui, ó. Esse valor, ele é menor que esse, você concorda que ele é menor que esse aqui, ó? Vou chamar esse aqui de x1, tá? Tá, Ele é menor. Você concorda que ele é menor? concordo. Ele é menor, né? Porque, ó, x2, marquei aqui. Porque ele está do lado esquerdo, ele é menor. Olha o que aconteceu com o y. Ele aumentou ou ele diminuiu? Ele aumentou. Ele aumentou. Então, não tá acontecendo ao contrário aqui do x? Por exemplo, eu diminuí o x, mas o y aumentou. Então, quando as coisas acontecem ao contrário, na função do primeiro grau, ela é uma função decrescente. Aí tem até uma outra coisa que eu queria lembrar para vocês. Foi até bom a Júlia ter me interrompido, porque eu quero fazer a seguinte pergunta. Sem ser o gráfico, olhando a função, dá para saber se a função é crescente ou decrescente? O que vocês acham? Júlio, o que você acha? Guilherme? Eu acho que Eu ela é acho que não. crescente. O Gui acha que não. E você, Júlia? Eu acho que é crescente, porque. Ou não, né? Ai, será? Dá para saber se é crescente ou não. A Bia até colocou no chat também, que dá para saber ou não. Essa daqui é crescente quando o A aqui, ó, o coeficiente angular é positivo. Olha lá, a Bia colocou no chat. Olha lá, o A maior que zero, a função é crescente. É esse caso aqui. Esse caso ficaria assim, ó, menos A x mais B. Então, essa aqui a função é decrescente, o A é negativo. Tá, Gui? Lembrou? Aham. O A foi melhor. Júlia, ajudou? Ajudou, Sora. Obrigada. Beleza, Explicar de novo isso do menos A? explico. Se você tiver, Letícia, uma função assim, ó, menos 2x mais 5. Essa função, ela é crescente ou decrescente, Letícia? Decrescente. Decrescente. Por que ela é decrescente? Por causa do negativo? No negativo aonde? No A. Isso. Agora, essa função que eu vou marcar aqui em cima, Letícia. 4x menos, 3. E essa é crescente ou decrescente? É crescente? Crescente. Por que ela é crescente? Porque o A é positivo? Exatamente. O B, que é o menos 3 aqui, ó, eu coloquei ele negativo, mas para determinar se a função é crescente ou decrescente, é só o valor do A. Tá bom? Tá bom, senhora, obrigada. Por nada. Mais alguém? Não? Bom, aí então eu estava falando para vocês a respeito de um exercício que eu vou explicar. Na verdade, eu vou explicar dois exercícios. Eu já fiz aqui um primeiro para mostrar para vocês, mas assim,
Depois eu vou fazer um junto aqui com vocês. Primeira coisa, agora, nesse momento, vocês não precisam copiar o exercício que eu fiz aqui ou que a gente vai fazer juntos. Por quê? Porque, primeiro, eu vou mandar para vocês o PDF no e-mail de vocês, aí depois, se vocês quiserem copiar, vocês podem copiar, tá? E segundo, porque tá aqui na gravação, tá bom? Então, não se preocupem em copiar nesse momento, eu prefiro que vocês prestem atenção. Todo mundo tá me enxergando aqui na lousa? Sim. Bacana. Aqui a gente tem uma inequação, tá? E essa inequação, ela está escrita na forma de multiplicação. Primeira coisa, quando vocês tiverem uma operação, multiplicação ou divisão em uma inequação, vocês não precisam fazer a distributiva e chegar na equação do segundo grau se vocês não quiserem, tá bom? Vocês podem fazer do jeito que eu fiz aqui. Professora, mas eu quero chegar numa equação do segundo grau. Eu posso? Pode, não tem problema também. É uma outra forma de vocês resolverem uma multiplicação. Mas, professora, se eu tiver três termos ali, três polinômios multiplicando, vai cair numa equação do terceiro grau? Vai, dependendo do expoente do x, pode cair numa equação do terceiro grau. Aí é melhor fazer dessa forma, tá bom? Então, qual que é o primeiro passo? Achar a raiz de cada equação que tiver aqui, de cada polinômio, na verdade, que tiver aqui, tá bom? Porque isso aqui tudo é uma inequação. Como é que eu sei que é uma inequação? Por causa desse símbolo aqui, ó, o sinal de menor. Toda vez que tiver sinal de menor ou maior, é uma inequação, tá bom? Se tiver o sinal de igual, é uma equação, tá? Bom, então o que ele fala? Ele fala aqui, ó, x mais 1 vezes x menos 3 menor que zero. Eu quero saber quais valores isso aqui vai se tornar verdade, tá bom? Então, o que eu faço? Primeiro passo, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, x mais 1. Coloquei aqui, ó, x mais 1 menor que zero. A gente vai resolver e vai encontrar a raiz, tá? Então, x menor que menos 1. Menos 1 é a raiz, tá bom? Coloquei aqui, menos 1. Primeiro passo, tem que colocar dessa forma aqui? Tem, porque você precisa dessa informação. Vocês lembram o que significa esse símbolo aqui que eu coloquei desenhadinho? Esse aqui, ó, essa bolinha? Essa simbologia? É que tá contido, Sora. Isso, exatamente. Se ele está contido ou não no intervalo. Quando eu não tenho sinal de igual, ele é bolinha aberta, lembra disso? Vocês lembram? Bolinha aberta? Sim, E fechada? Bacana. Então, olha lá, menos 1, bolinha aberta. Aí agora vamos aos sinais. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Ela é crescente, porque o A é positivo, ó, X, ela é positiva. Crescente. Se ela é crescente, do lado direito é positivo, do lado esquerdo é negativo. Tudo bem? Alguma dúvida na primeira? Sim ou não? Não, sério. Não? Maravilha. Vamos à próxima agora. Você vai fazer a mesma coisa, igualzinho, tá? Então, vai ficar x menos 3, de novo, menor que zero, porque é a informação que está aqui, ó. Passo o menos 3 para o outro lado, vai ficar 3 positivo. 3 positivo, a gente fazendo a reta aqui do estudo do sinal dessa função, na equação, o 3 ele fica aqui, ó, depois do menos 1, certo? Fica do lado direito. Coloquei o 3 aqui. Bolinha aberta também, porque ele está com sinal de menor aqui, tá? Então, bolinha aberta por esse motivo.
De novo, essa função, ela é crescente ou decrescente? Essa agora acho que não tô entendendo mais, não. Quem falou? Duda. Vamos lá, Duda, qual que é o problema? O que você se perdeu? Eu acho que. Você tá desenhando alguma coisa na tela? Porque eu não tô conseguindo ver, eu acho. Tá aparecendo aqui na tela a explicação. Tá aparecendo para você? Não. Peraí que eu vou tentar atualizar. Por isso que eu não tô entendendo nada. Ah, tá. Mas os outros estão vendo a tela da lousa, né? Eu tô, Sora. Tá tranquilo. Ah, então tá bom. Então, Duda, depois dá uma verificada aí. De qualquer forma, a gravação tá sendo feita, tá? E depois eu vou mandar essa tela aqui, eu vou mandar por e-mail, tá bom? Tá bom. Daí depois você dá uma verificada o que aconteceu, porque os outros estão aparecendo. É por isso que você tá perdida mesmo. Mas daqui a pouco eu mando no e-mail, tá, Duda? E aí você vai fazendo e vai me perguntando também, tá bom? Eu vou sair da ligação e entrar de novo pra ver se volta. Tá ótimo. Bom, pessoal, então voltando aqui, ó. Então, eu estava falando que o 3 é bolinha aberta. Como a função, de novo, ela é crescente, lado direito do 3 é positivo, lado esquerdo do 3 é negativo. Ó, tá vendo que eu coloquei um monte de negativo aqui, ó? E aqui eu coloquei os positivos para a gente justamente poder fazer o resultado, quanto que ele vai dar nessa equação. Agora, essa última linha aqui, ó, ela é o resultado da operação de inequação, ou seja, do x mais 1 vezes o x menos 3 menor que zero. Então, o que a gente faz aqui? A gente costuma falar brincando, a gente vai fazer o varalzinho. Então, o que é esse varalzinho? É a interseção entre os dois conjuntos, nesse caso da multiplicação. Então, eu coloquei lá, ó, menos 1, bolinha aberta, continua, bolinha aberta, e 3, bolinha aberta também, tá? Porque lembra, né, se ele não tá nesse conjunto aqui, né, na interseção, ele não vai estar aqui também, tá? Bolinha aberta, bolinha aberta. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a multiplicação. Sinal, positivo vezes positivo, positivo. Tudo bem? Aham. Beleza. Aqui, entre o menos 1 e o 3, positivo vezes negativo? Negativo. Isso. E aqui, antes do menos 1, negativo vezes negativo? Positivo. Então, esse sinal que está aqui em vermelhinho, na última linha, é o resultado dessa multiplicação. Como assim o resultado? Se eu pegar esses dois polinômios e multiplicar, né, colocar um valor de x, o resultado em y aqui, né, vai ser, o resultado vai ser positivo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Esses são os resultados, tá? Aí você fala assim, isso aqui, ó, que eu marquei em azul, o que é? É a resposta. Por que é a resposta? Porque ele fala assim, eu quero os resultados, né, que deem menores que zero. Quais são os resultados que dão menores que zero? Os valores que estão entre menos 1 e 3, tá? Coloquei aqui. Então, x maior que menos 1 e menor que 3. Olha só o que eu fiz aqui embaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Não sei se melhora aí para vocês. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima. Ó, peraí. Aqui, ó. Tá vendo aqui no cantinho que eu fiz a verificação? Vocês perceberam? Ó, eu peguei um valor de x. Que valor que eu peguei aqui? 2. X igual a 2. Por que eu peguei o 2, por exemplo? Pra fazer um teste, né? Oi? Pra fazer um teste pra ver se dá certo? Porque Pra fazer. 2 é menor que 3 e maior que menos 1. Exatamente, Duda, é isso mesmo. Eu escolhi o número 2, foi uma escolha pessoal, para fazer essa verificação, esse teste, como a Duda falou.
Você fala assim, ah, professora, eu poderia escolher um outro número para ver se está certo? Claro que poderia, mas qual que é o critério que eu tenho que escolher? Tem que ser menor que 3 e maior que -1. Exatamente. Então, eu escolhi o 2. Eu vou colocar o 2 no lugar do x. Ah lá, 2 mais 1, que eu coloquei aqui no lugar do x, vezes 2 menos 3. 2 mais 1 é 3, 2 menos 3 é menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 é menor que zero? É, então quer dizer que a conta está correta. Tá? Se você escolhesse zero, daria certo. Se você escolher 1, vai dar certo. Pode escolher o 3? Não, Não, muito bem, Duda. Por que que não pode escolher o 3? porque tem que ser menor, e não menor ou igual. Exatamente. Pode ser um menos 1? Não. Não também. Pelo mesmo motivo, tá? Poderia ser o 4? Também não, porque o 4 ele não está entre o menos 1 e o 3. Deu para entender? Sim? É sério. Aham. Beleza, amores. Então, ó, eu